Então, boa tarde, meus amigos. Já estamos aqui ao vivo. Meu nome é Eduardo Pragmácio, eu sou membro do Grupo de Estudos em Direito do Trabalho GETRAB da USP. Vou passar a palavra já ao professor Nelson Manriche, mas de logo eu queria dizer àqueles que estão nos assistindo via plataforma da Escola Superior de Advocacia, podem clicar no link à direita que vocês vão verificar e assistir a palestra. Então, passo a palavra agora ao professor Nelson, que é o grande anfitrião do dia e vai apresentar os nossos palestrantes. Professor, está com o senhor. Pragmácio, eu só tenho 1,80 m, Pragmácio. Eu não sou grande, não. Você está fazendo confusão. Meus amigos queridos do GETRAB, que alegria reencontrá-los, né, ainda no meio dessa pandemia que não acaba. Eu quero, em primeiro lugar, saudar os grandes professores que nos honram com sua presença, que aceitaram o convite para participar desse evento que eu acho que vai marcar a história do GETRAB. Professora Marta, muito obrigado pela senhora aceitar o convite. Professor Álvaro, professor Miguel Nicoleles, é uma honra, é uma satisfação. Eu confesso que mesmo depois de 74 anos, eu me sinto emocionado, é emoção verdadeira que eu sinto hoje. Então, muito obrigado, vai ser um encontro histórico esse. Eu quero também, já sendo muito breve, cumprimentar os novos integrantes do GETRAB, cumprimentá-los. Esperamos muito de vocês, que vocês não só lutaram. Então, nós precisamos muito de vocês. Saúdo os membros do GETRAB, nossos amigos queridos, que estamos tantos anos juntos. A nossa história tem mais de 20 anos de caminhada, então é uma história muito bonita que nós temos e hoje formalizamos isso nesse grupo chamado GETRAB. Eu quero cumprimentar três grandes responsáveis por esse evento, que é o Pragmácio, que acabou de falar para vocês, o professor Gilberto e o Antônio Carlos Aguiar. Eles facilitaram a agenda dos professores que gentilmente concordaram em falar para nós. Então, muito obrigado. Quero cumprimentar o Carlos Roberto, como sempre, é o coordenador do grupo, dedicado, incansável, dia e noite, ele trabalha para o GETRAB. Eu quero agradecer, Pragmácio, também a contribuição valiosa da Escola Superior da Advocacia do Ceará, que é muito importante, que está nos dando esse apoio tecnológico. Sem isso, nós não teríamos essa grande audiência, nós temos mais de 400 pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que nós estamos iniciando o nosso primeiro encontro de 2021 em alto estilo, né? Como que nós estivéssemos desdenhando a pandemia, que insiste em permanecer, e agora nos assusta ainda mais. O tema escolhido sinaliza isso, impactos da tecnologia e da neurociência no mundo do trabalho. Confesso, professora Marta, professor Miguel, professor Álvaro, é linguagem nova para nós, né? O que é neurociência no mundo do trabalho, né? Se até pouco tempo, por exemplo, a gente dizia que um juslaboralista, um especialista em direito do trabalho, ignorasse as relações com a economia, ele não passava de um triste juslaboralista. Hoje, nós nos acostumamos um pouco a interagir com as novas tecnologias que tanto transformaram as nossas vidas e já estão aí para ficar. Mas neurociência, o que é isso, né? Como é que isso impacta no mundo do trabalho? E, olha, eu confesso que eu andei lendo alguns livros do professor Nicoleles, vi entrevistas da professora Marta, inclusive do professor Álvaro, né? E comecei a ver que nós realmente somos uns pobres juristas, que não podíamos jamais ignorar o que está acontecendo, que é a neurociência. Então, eu fiquei pensando que o homem sempre aceitou enormes desafios para sobreviver e fez grandes descobertas. Ao longo da história, nós sabemos dos avanços incríveis que ocorreram, mas nos últimos anos presenciamos
grandes revoluções, mas a partir das novas tecnologias. Mas há um desafio que o homem não conseguiu enfrentar, o mistério central sobre o cérebro. Como construímos nossa própria identidade a partir de células interconectadas? Ao enfrentar esse tema, um autor americano, Frank Amthor, eu estou lendo o livro dele, é Neurociência para Leigos, é bem apropriado, né? Conclui que ninguém consegue responder a essa pergunta, mesmo porque, para alguns filósofos, sequer há resposta. Mas para Rafael Yuski, a humanidade caminha para uma transformação no campo da neurociência, pois em breve será possível decifrar como funciona o cérebro e como acessar seus circuitos, o que será possível pela fusão das neurotecnologias com a inteligência artificial. E esse é o desafio, e esse é o tema central do nosso encontro de hoje. Essa parceria promete mudar completamente nossas vidas e é a grande revolução que presenciamos. Neurociência, eu pude pouco ver, implica conhecimento do cérebro, a estrutura mais complexa que nós conhecemos. Embora pequeno, pesa 3 quilos, um pouquinho mais, eu fiquei abismado. Ele funciona a partir de 100 bilhões de neurônios. Eu estava pensando que eram 100 milhões, mas isso é realmente extremamente complexo. Um dos desafios que as empresas enfrentarão no futuro será o compartilhamento de dados neurais, autorizado ou não pelo usuário, que precisa saber quem usará tais dados e para que finalidade e durante quanto tempo. É tamanha a relevância desse tema que no Chile, hoje, há um projeto de reforma constitucional envolvendo neurodireitos. Somos muito pequenos perante o mistério do universo que nos cerca, de modo particular, perante os mistérios envolvendo o nosso cérebro. É esta a indagação que fazemos e queremos encontrar alguma resposta. Que impactos que as novas tecnologias e a neurociência produzem sobre as relações de trabalho? Esse é o encontro de hoje. Para enfrentar respostas, ter respostas a essas questões que nós colocamos, que vai certamente abrir um novo horizonte para nós, um novo diálogo, uma nova visão para o direito do trabalho. Nós convidamos 3 grandes especialistas, a professora Marta Gabriel, o professor Álvaro Comin e o professor Miguel Nicoleles. É ele que vai começar, então farei primeiro a apresentação do professor Miguel Nicoleles. Ele é conhecido no mundo inteiro, é reconhecido como um dos maiores da área de neurociência. Ele é foi eleito como um dos 20 cientistas mais influentes do mundo pela revista Scientific American. Em 2015, foi eleito pela Foreign Policy como um dos 100 pensadores da maior influência do mundo. Gordon Sheffer, ao fazer referência ao livro do professor Nicoleles, que é O Verdadeiro Criador de Tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos, assim se manifestou. Miguel Nicoleles propõe um iluminismo do século XXI, um movimento em que todos os velhos valores da sociedade humana devem ser reavaliados, enquanto novos valores são propostos, centrados no conceito de que o cérebro humano é a medida central de tudo. Professor Miguel Nicoleles, que honra, que orgulho tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que é um privilégio para nós, porque poucos conseguem o que nós conseguimos. Muito obrigado. Vossa Excelência tem a palavra para falar sobre o cérebro como centro do universo humano. Muito obrigado, professor Nelson. É um grande prazer, é uma grande felicidade. Eu curiosamente, eu estava pensando há minutos atrás, o meu pai foi juiz de direito durante muitas décadas e terminou sua carreira aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Infelizmente, ele faleceu há 1 ano e meio, mas eu acho que ele ficaria feliz em saber que finalmente eu consegui fazer o que ele queria que eu fizesse, que era ser juiz de direito ou falar no mundo do jurídico, né?
Então, doutor Ângelo ficaria feliz de eu estar podendo, pelo menos, não cumprir o desejo dele, mas chegar perto, que é falar sobre neurociência para uma comunidade de juristas, advogados, professores de direito e todos aqueles interessados com o futuro do trabalho humano e como o trabalho é tão central na nossa vida, com o futuro da humanidade em si, né? Que, obviamente, está sendo discutido em múltiplas dimensões nesse momento em que o mundo se encontra ainda sob essa pandemia tão devastadora, né? Eu preparei uns 7, 8 slides, se não for problema compartilhar minha tela aqui para mostrar a vocês, porque eu acho que fica mais fácil ilustrar o conceito que o senhor acabou de mencionar. O meu grande amigo, o professor Gordon Shepard, da Yale University, foi muito gentil a fazer o resumo do livro, né, que eu publiquei lá nos Estados Unidos em janeiro do ano passado e aqui no Brasil agora em setembro. Mas eu queria mostrar a vocês essa ideia, rapidamente, como ela pode vir a ser interessante no mundo, no nosso mundo, né, no mundo do direito. E eu não sei se vocês estão vendo, a capa do livro é o meu primeiro slide. Essa é a tradução brasileira, O Verdadeiro Criador de Tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. E a ideia central aqui é que, na realidade, toda a história da civilização humana pode ser descrita como um embate de abstrações mentais criadas pela mente humana e que se propagaram por grupos sociais humanos, dada a grande característica do nosso cérebro de primata, que é de estabelecer os grupos sociais mais coesos e mais firmemente arraigados ao seguir uma abstração mental. A história inteira da civilização, basicamente, eu conto nesse livro, se resume a esse embate. Por que abstração? Qual abstração mental vai dominar a mente coletiva da humanidade? Então, nós podemos pensar nos gregos e troianos, nas batalhas épicas, né, do século XII a.C., descritas na Odisseia e na Ilíada, os gregos e os persas, no quinto século antes de Cristo, mas também a Igreja Católica e os muçulmanos, a Guerra Fria dos anos 40 aos anos 90, enfim, toda a história da humanidade, na realidade, pode ser descrita de acordo com essa visão, porque o cérebro humano é, sim, o verdadeiro criador de tudo. Porque tudo que nós fazemos em termos de tentar explicar o universo que nos cerca, em criar modelos de convivência civilizatória, modelos políticos, econômicos, ideologias, a nossa cultura, a criação da nossa explicação científica do universo, a visão artística e filosófica da vida, ou também a realidade, a reconstrução da realidade que existe aqui fora, que existe, né? Ela está aqui fora, mas ela só pode ser experimentada pelo filtro conhecido como cérebro humano, porque é o cérebro humano que compõe isoladamente ou em conjunto essa visão de universo, e daí o título do livro, né? A nossa história basicamente é isso, é uma disputa por universos, e nada mais claro para provar essa hipótese. Inclusive, no último capítulo eu tinha mencionado, eu terminei o livro em 2019, comecinho de 2019, eu mencionei que existiriam no futuro 3 potenciais eventos cataclísmicos para testar o que eu vou dizer para vocês agora há pouco. Uma era a proverbial queda do nosso amigo meteoro, que vive passando perto e uma hora dessas acerta. Uma tempestade geomagnética solar que destruiria o mundo moderno, porque todos os nossos artefatos elétrico-eletrônicos seriam queimados instantaneamente. Então, parem de pensar para pensar num mundo sem internet, sem rádio, sem televisão, sem aviões, sem nada que funcione a bateria, porque tudo isso seria destruído por uma faísca do Sol, que está para acontecer. Nós estamos num envelope estatístico, a última vez foi em 1859, não havia muita coisa elétrica na época, mas houve a maior aurora boreal da história, né? Os mineiros americanos foram acordados às 3 da manhã, achando que era o dia, e começaram a tomar o café da manhã. Mas era a aurora boreal de uma explosão solar que gerou uma tempestade magnética, né? E o terceiro era uma pandemia, que eu ponho um parágrafo no livro falando, olha, se uma pandemia como se prevê ocorra nos próximos 5, 10 anos, todas as fragilidades do modelo civilizatório e do modelo político-econômico criado pelo mundo desde a Revolução Industrial vão ser expostas. E foi... sim, muito obrigado, professor. E foi exatamente isso que ocorreu. A pandemia expôs todas as fragilidades explícitas do modelo econômico, político e social
criado no mundo e adotado de uma maneira global desde a Revolução Industrial, e ela explica, por incrível que pareça, a neurociência explica por que nós estamos na situação que estamos, em particular no Brasil. Por quê? Porque as abstrações mentais criadas pela mente humana ao longo desses 100 mil anos da caminhada da nossa espécie se transformaram em coisas mais importantes para nós do que a nossa própria vida. Então, as nossas ideologias, as nossas visões econômicas, as nossas visões políticas hoje, que são abstrações, tá? Formigas não têm ideologia, elas não criam partidos políticos, elas não criam modelos econômicos. Orangotangos em colônias não criam uma noção de déficit primário ou de inflação. Isso são criações da mente humana. E essas abstrações, como os mercados, as visões religiosas, os mitos religiosos e os mitos da economia, foram todos postos explicitamente como uma fratura exposta do modelo civilizatório atual do planeta, que ao invés de pensar em preservar o planeta, o seu ecossistema global, preservar e melhorar as condições de vida da maioria parte da população, diminuir os graus de desigualdade, melhorar as condições de trabalho, né, para todos e para a maioria dos seres humanos, a grande maioria que vive em condições abjetas de trabalho. Não, nós decidimos apostar em outras abstrações. E o que eu chamo de abstração? Essas são três visões em diferentes momentos da história da humanidade. Desculpe que por alguma razão o slide a cores eu não consegui achar, eu tive que trazer o em branco e preto mesmo, mas tudo bem. Essas são três diferentes visões cosmológicas criadas pela mente humana, aqui nos nossos companheiros de 15, 20 mil anos atrás. Essa aqui é a Catedral Sistina, Capela Sistina da Pré-História, Caverna de Lascaux, onde vocês veem as pinturas rupestres de um modelo cosmológico onde o homem não aparece. Apenas os animais e as naturezas são refletidas, porque nessa época dominava a mente humana coletiva, a abstração que dominou era a natureza, era o xamanismo e a visão de que os deuses não eram antropomórficos, os deuses eram o céu, o que eu adoro, né? O Blue Sky dos mongóis, que tem as suas origens na Ásia Central, milênios antes dos mongóis aparecerem. Aqui nós temos, então, representações de touros, de animais selvagens, e o homem, com exclusividade com a exceção de pequenas mãos que foram postas nas pinturas, quase como assinaturas, quer dos autores, quer de quem presenciou essas pinturas, a gente não sabe, ele não aparece em primeiro plano. Comparem essa visão de 15 mil anos atrás com a Capela Sistina, né, de Michelangelo, onde um deus antropomórfico, com as feições e a definição corporal igualzinha a nós, concede, né, a vida, o toque divino de vida a um mortal, Adão, que é igual, tem os mesmos músculos, a mesma compleição, talvez a barba não seja tão explícita, mas basicamente na Renascença italiana, o ser humano e a visão do ser humano em primeiro plano ocupa o centro do universo. Enquanto aqui era o mundo natural, aqui em cima, aí é o ser humano, passa a ter um papel central. Agora, comparem isso com o último mapa do universo publicado pela NASA, onde o centro da cosmologia humana ou do universo é uma explosão, cujo antecessor ninguém sabe o que é, e cuja a decorrência dessa explosão, há mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás, é tudo aquilo que nós conhecemos, onde nós temos grandes milestones aí do desenvolvimento do universo, mas aí o homem foge, o homem some do centro da sua própria explicação, que é, na minha opinião, evidentemente, a explicação mais completa do universo, essa última ilustração. Todavia, até os físicos relutam em aceitar que, apesar de ser a visão mais correta, ela é a nossa visão. É a visão produzida por a mente humana. Eu já vou mostrar um slide muito interessante, um cartoon que eu fiz com o ilustrador do meu livro, para mostrar para vocês que essa é a melhor visão criada pelo cérebro que nós temos. Esse barato aí de 86 bilhões de neurônios, com conexões da ordem de 1 quatrilhão, né, de sinapses entre si. Pois bem, as abstrações mentais, elas começaram muito simples, elas são muito simples na sua essência.
Essa é uma das abstrações, uma das ilusões de ótica muito conhecida, né? Onde eu espero que todos estejam vendo um triângulo branco dentro de um triângulo preto, circundado por esferas com pequenos cortes, né? Pois bem, esse triângulo branco nunca foi desenhado. Esse triângulo branco emerge como consequência das figuras do triângulo preto e das esferas que são colocadas numa disposição espacial peculiar. Isso é o chamado fenômeno de filling in, onde o cérebro está criando essa imagem para nós, apesar dessa imagem nunca ter sido intencionalmente criada. E é basicamente o que nós fazemos quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor. Nós temos um cérebro que evoluiu num processo de seleção natural e interação com esse ambiente, mas que criou ferramentas mentais e neurais para tentar explicar o que é que existe aqui fora. Porque o que existe aqui fora, nós nunca vamos conhecer a verdade, como dizia o Niels Bohr. A verdade absoluta nunca vai existir. O que vai existir é a melhor explicação possível que o cérebro humano pode construir. Né? O Albert Einstein, Niels Bohr, eles chegaram muito perto, mas a gente não tem a convicção que é a melhor ainda. Talvez a gente tenha algo que sobrepuja. É o que o Newton, né? O Newton achava que ele tinha descoberto a teoria fundamental da matéria para o resto dos tempos. Ela durou muito tempo. A teoria do Ptolomeu durou 1.500 anos. Mas aí apareceu um certo Copérnico, influenciado pelos astrônomos árabes, que é uma história que é muito interessante contar, mas isso é para um outro livro. Na realidade, os astrônomos árabes escreveram um livro matemática para fazer o modelo heliocêntrico que é dele, que pertence a ele. Mas, enfim, como é que esse processo se dá? Ele se dá pelo uso dos nossos sistemas sensoriais para inquirir, observar o universo real que existe lá fora, que é uma fonte de informação potencial. Como diz a mecânica quântica, não existe nada lá fora antes de um observador observar. E uma vez que isso é transmitido para o sistema nervoso central, esse sistema nervoso, que já tem, desde o início da sua vida, pós-natal, um modelo de realidade que é refinado a cada momento que nós interagimos com o mundo lá fora, ele compara esse novo pedaço de informação que vem dos sistemas sensoriais com o seu modelo de realidade, e ele começa a gerar abstrações mentais que tentam, no final das ondas, no final do frigir dos ovos, criar uma descrição que eu chamo de universo humano, que é a melhor descrição possível no limite do que está lá fora. Mas não é a mesma coisa. É uma aproximação baseada em modelos matemáticos, teorias científicas, mitos, deuses, culturas, enfim, tudo isso, a noção de espaço e tempo, causalidade, ciência, matemática, religião, mitologia, ela é gerada e ela é propagada e estocada, ela é estocada em memórias orgânicas que não são digitais, são analógicas, por isso que no meu livro eu introduzo uma nova definição de informação, que não é a informação shannoniana, da lógica binária dos computadores digitais, porque o cérebro não é digital, ele não é reproduzível para um computador, e esse é um ponto muito importante. Nós temos uma diferente forma de estocagem analógica que nos permite criar linguagens, ferramentas, arte, expressões artísticas, escrever, né, formas outras de comunicação, ciência, e até chegar ao limite onde os nossos pensamentos, do ponto de vista explícito, não neurofisiológicos, que isso é uma outra questão muito importante que eu vou chegar para vocês. O meu grande amigo Rafa Yusti, que o professor Nelson citou lá de Nova York, nós somos amigos desde o pós-doc há 30 anos, só que nós pensamos completamente diferente. O cérebro humano jamais será downloaded num sistema digital e nem poderá receber um upload. Ninguém vai aprender russo conectando o cérebro num computador e ninguém vai deixar um CD-ROM para os seus netos com os seus pensamentos digitais, porque a nossa forma de operar, do ponto de vista das nossas memórias, emoções, tudo aquilo, as nossas atribuições cognitivas não são transferíveis para uma lógica digital, porque elas são analógicas. Elas funcionam num modelo de estocagem, de processamento, que não é binário.
então elas não podem ser transferidas, como o pessoal da inteligência artificial adora dizer, vender um produto que nunca vai existir. Então, para aqueles que querem aprender chinês, árabe, como eu, ou russo, não vai ter moleza, vai ter que a gente sempre aprender a estudar. Mas essa é a minha visão de como o modelo interno cerebral é confrontado continuamente ao longo das nossas vidas com novas informações, novas experiências, que geram abstrações, inclusive, como o professor Nelson mencionou, o senso de ser, o nosso senso de self. A definição do nosso corpo e da nossa identidade é uma abstração mental, como a crença que algum de nós pode ter que existe alguém nas nuvens coordenando todo o show, né? Os mongóis não acreditavam, por exemplo, num deus antropomórfico, eles acreditavam que todo o universo, todo o céu, é uma coisa, aliás, até muito bonita, eles chamavam do Eternal Blue Sky, né? Eternal Big Blue Sky. Era um deus analógico, não é um deus nem digital e não é um deus antropomórfico, ele existe no formato do céu, do universo, né? E isso, evidentemente, mudou a ponto de nós construirmos, como o grande filósofo e escritor americano Lewis Mumford gostava de dizer, a igreja digital e o culto das máquinas, né? que rege a nossa vida juntamente com o culto dos mercados, a igreja dos mercados e o Deus dinheiro, né? E exatamente esse exemplo que eu gosto de usar. Como é que uma abstração mental evoluiu ao longo dos últimos milênios da história da humanidade? O dinheiro é um bom exemplo para fazer isso, porque quando, no começo das grandes civilizações, 4, 5 mil anos antes de Cristo, a troca, o acúmulo de valor e a troca de valor e o uso para comércio, né, era feito por coisas extremamente tangíveis, né? Os babilônios usavam cevada, os astecas usavam cacau, sementes de cacau ou roupas confeccionadas de algodão, em Fiji os dentes de baleia eram a moeda corrente. De repente, né, na Malásia, vocês veem, começaram a usar metais. O ouro começou na Mesopotâmia a adquirir um valor de moeda de troca. E, de repente, o rei da Lídia, antes de ser destruído pelo rei da Pérsia, né, criou a noção de uma moeda. Ele usou o elétron para criar a primeira moeda que entrou em circulação na Ásia Menor, e essa ideia explodiu. Explodiu, e ao longo do tempo, com a invenção do papel, por exemplo, na China, o papel dinheiro surgiu, os documentos, as notas promissórias em papel, e isso foi evoluindo para abstrações ainda maiores, né? O cartão de crédito, que, aliás, eu gostaria de dizer, o primeiro criador do cartão de crédito foi um tal de Gengis Khan, que dava para os seus emissários uma placa de ouro, um quadrado de ouro que você punha no pescoço, e onde você parava nas estações do Império Mongol, você apresentava a placa de ouro com a escrita de Gengis Khan, e era tudo no crédito. Aliás, era tudo no débito, porque os caras recebiam mensalmente do Tesouro Central do Império Mongol o pagamento pelos emissários do Correio Real, dos embaixadores. Marco Polo usou um cartão de crédito do Mongol para viajar pela China. Tá? E se vocês quiserem, no livro do Marco Polo tem a descrição de como funcionava o cartão de crédito, o primeiro da história. Aí nós evoluímos para um dinheiro eletrônico, dinheiro digital, e hoje nós estamos na criptocorrência. E ao longo do tempo, então, em alguns milênios, vocês podem ver que o dinheiro deixou de ser algo tangível, você pega, que você sente na mão, grão de café, arroz, sal no Império Romano, para ser algo que ninguém vê. Então, se uma tempestade geomagnética ocorresse e o cloud desaparecesse, todos nós seríamos igualmente pobres no mundo, porque as nossas contas digitais desapareciam instantaneamente, o mercado de valores também. Então, o Jeff Bezos ia entrar na fila como qualquer um de nós, porque a riqueza dele é uma riqueza virtual, né? Ele tem ações e ele tem dinheiro no banco, como todos nós temos, digital. Mas nós não temos notas, alguns aqui no Brasil ainda tem, né? Mas nós não temos bilhões de notas no nosso apartamento para mostrar que nós temos um valor acumulado que nós podemos negociar. Então, essa história da humanidade se resume à criação de abstrações como essa, que passaram a ter um papel importantíssimo. E quando uma abstração muito poderosa começa a surgir,
O cérebro humano, eu não tenho tempo, eu já estou quase estourando meu tempo, ele começa a arregimentar cérebros e mentes. E a coisa mais sensacional do cérebro humano, que é diferente dos primatas, dos nossos primos, chimpanzés, orangotangos, é que as brainets, como eu chamei, que se chama, isso é a tradução, a rede de cérebros, elas não só explicam grupos sociais locais, como um formigueiro, um grupo de pássaros que voa no passaredo, um grupo de peixes que num rio. As brainets humanas, elas se espalham no tempo e no espaço. Então, quando o conceito, a primeira descoberta do eletromagnetismo se dá no século XIII, quando esse cara, o Petrus Peregrinus, estava numa trincheira de um campo de batalha tentando tomar a cidade de Milão. Ele era o médico da equipe lá do exército, estava tentando tomar o conde de Milão. Ele estava descrevendo pedras que você encontrava em minas profundas que tinham características magnéticas, elas atraíam pedaços de ferro. O lodestone, que se chamava em inglês. E o Petrus falou que esse era um fenômeno muito importante, porque quando ele punha essas pedras na testa das pessoas, as pessoas melhoravam de certos sintomas. Esse fenômeno foi descrito ao longo dos séculos como eletromagnetismo, mas levou mais ou menos 600 anos para um tal de Michael Faraday descrever experimentalmente o que é o eletromagnetismo e para o James Maxwell criar equações matemáticas, uma grande abstração mental, a matemática é uma das maiores abstrações mentais, para descrever o que é que o Pietro Peregrinus tinha visto naquela trincheira num campo de batalha. Ou seja, não é que o eletromagnetismo, se vier um alien lá de Vulcano, né, o Mr. Spock chegar aqui, ele vai entender o que nós vamos dizer. Mas para nós conseguimos explicar um dos fenômenos mais prevalentes no universo. Porque o eletromagnetismo está aqui na nossa cabeça, numa ordem de 1 picotesla, que é mais ou menos o campo magnético do Sol medido lá em Plutão, para vocês terem uma ideia, e ele está no universo todo, na forma de luz, de ondas de rádio, de emissões das supernovas, emissões das estrelas. Enfim, o eletromagnetismo é um fenômeno que a mente humana, ao longo dos últimos 600, 700 anos, codificou, matematizou e criou como uma ferramenta para explicar a realidade. Tá? E aí, isso aqui é o resumo da ópera. Da matéria orgânica que forma o nosso cérebro, de uma nova forma de informação, que eu chamo de informação godeliana, memória, sistemas motores e sensoriais, nós criamos o universo humano. E à medida que você sobe nesse diagrama, você aumenta o grau de abstração dessas abstrações mentais. Você aumenta o grau rarefeito de contato com algo tangível. Mas, quando você chega aqui, no culto da máquina, na igreja dos mercados, no Deus dinheiro, no transhumanismo, na inteligência artificial, você está falando do mundo moderno. E o mundo moderno, eu gostaria de dizer para vocês, não começou na Europa. Ele não começou com Copérnico e Galileu, ele não começou com a Revolução Industrial. Ele começou com 2 caras. Um chama-se Pitágoras, que no século VI a.C. diz que tudo é número. Veja bem o que ele disse, tudo é número. Ele é o cara que gera a ideia que nós podemos algoritmizar e numerificar toda a vida humana e todo o universo, o que não é verdade. E o segundo cara é um tal de Euclides, em Alexandria, 300 anos antes de Cristo, 200 e poucos anos antes de Cristo, onde ele desenha uma reta no seu livro Elementos, que é o livro mais lido da história da humanidade, que só chegou a nós porque os árabes traduziram do grego para o árabe, e depois esses livros foram salvos e foram traduzidos de volta para o latim. Mas o Euclides fala, eu desenho isto, que ele chamou de reta, e com isso eu vou explicar o universo. E quem fez isso foi um cara chamado Einstein, né? 1.300 anos, não, muito mais, perdão, quase 2.000 anos depois, conseguiu geometrizar o universo, usar a geometria para descrever como é que o universo funciona. Bom, o que isso tudo tem a ver com o trabalho? Esse aqui é o meu cartoon, que eu tenho um grande orgulho de ter colaborado em fazer o único cartoon da minha carreira, né, com uma pessoa que é um artista brasileiro. Essa é a nossa visão do universo, essa é a nossa abstração mais específica, a equação de Einstein,
a matemática, enfim, nós olhamos para o universo e nós o descrevemos matematicamente dessa forma. Todavia, se o Mr. Spock lá em Vulcan estiver olhando para o universo, como o cérebro dele evoluiu de uma maneira completamente diferente, porque diz a lenda do Star Trek que Vulcan era um planeta que circulava num sistema solar binário, com 2 estrelas, não como o Sol, que teve um processo de seleção natural completamente diferente do nosso. Esse é como o Mr. Spock vê o universo. Não tem nada a ver, tá? As 2 linguagens podem não ser bionívocas, elas podem não ter nenhum overlap. Agora, o que está acontecendo, e aí eu vou ter que terminar, infelizmente, é que, primeiro, as mensagens que estão descritas no livro em grande detalhe são as seguintes: o cérebro é, sim, o sistema complexo mais complexo que nós temos contato, muito mais complexo que o universo que está aqui fora, porque ele é formado por múltiplos níveis de organização, desde o atômico, quântico, molecular, até o cérebro como um todo e até do ponto de vista social, as BrainNets, que eu acabei de falar para vocês, a associação de múltiplos cérebros cria um nível de interação extremamente não linear e não computável, não tem uma fórmula, não tem um algoritmo que permita descrever tudo isso ao mesmo tempo. Então, não existe nenhum computador capaz de reproduzir nenhum cérebro humano. E matematicamente, eu e um colega meu, professor Ronald Sicurel, da Suíça, um filósofo matemático, publicamos uma monografia em 2015, onde nós acreditamos ter demonstrado o teorema que nenhum sistema digital será capaz de computar um cérebro humano, ou seja, funcionamento real, em tempo real, de um cérebro como o nosso, né? E esse é o grande drama. O grande drama é que na sociedade moderna se criou o mito, se criou a abstração mental de que os sistemas digitais vão substituir o ser humano. Eles não vão. Mas o perigo maior não é esse. O perigo maior é que, ao a gente estabelecer esse matrimônio, esse casamento obsessivo-compulsivo com a lógica digital, de interagir com os sistemas digitais continuamente, nós estamos fazendo com que o cérebro, porque ele é extremamente plástico e extremamente maleável, ele assuma a lógica digital como uma forma de sobreviver no contexto do mundo moderno. Nós estamos literalmente esculpindo um novo cérebro. E nós estamos introduzindo graves problemas no desenvolvimento cognitivo, na atenção, no ciclo de sono. A literatura é farta, não dá tempo de falar. E nós estamos criando um outro cérebro. Porque o cérebro está dizendo o seguinte: opa, se as recompensas e a minha sobrevivência dependem de eu me comportar como uma máquina digital, não tenha dúvida. É para isso que eu surgi. Eu surgi para me adaptar às contingências do mundo exterior, para a espécie que é a minha hospedeira, sobreviver. E é isso que eu vou fazer. Então, eu não tenho nenhum medo que a inteligência artificial substitua o ser humano, porque isso nunca vai acontecer. É uma impossibilidade matemática. Todavia, a mente humana está sendo esculpida a ponto dos maiores atributos da condição humana estarem sendo erodidos. A erosão da empatia, da solidariedade, da intuição, da criatividade, todas da própria inteligência, que não existe inteligência artificial, tá? Do ponto de vista biológico, inteligência é uma propriedade de sistemas orgânicos, sistemas vivos. Então, é um misnomer, é um uso indevido de uma palavra muito preciosa. É como se você entrasse num clube para onde você não foi convidado a entrar, não pagasse a mensalidade. A inteligência pertence aos cérebros animais, dos mais simples aos mais evoluídos. Nenhum sistema artificial até hoje é inteligente, tá? Ele reproduz estatisticamente o passado, ele gera um futuro baseado no passado. E eu sempre falo com meus colegas de inteligência artificial: tá bom, você criou o melhor sistema para reproduzir os quadros do Van Gogh ou as sinfonias do Mozart. O seu sistema cria a música do Elton John? O cara, não cria, só cria música parecida com o do Mozart. Então eu falei, bom, esse é o ponto. Isto aqui cria um futuro que é imprevisível a partir do passado e do presente. Em relação ao trabalho, a grande preocupação é o seguinte: a automação digital do trabalho está mudando completamente as relações que regem a interação empregador-empregado. O desemprego futuro só tende a crescer por esse processo de automação, mas muito pior do que isso é o que o professor Nelson tocou rapidamente, que é o controle. O aumento do controle de quem detém não os meios de produção mais. Os meios de produção não são a disputa mais. É a
é o conhecimento e os canais de transformação e de disseminação de informação que passam a ser a disputa laboral. É aí que você vai encontrar um outro nível de disputa, porque os meios de produção vão ser automatizados na sua vasta maioria. E aí a pergunta é, quem vai decidir? Quem vai ser o poder decisório para reger ou arbitrar as interações das pessoas que não têm mais empregos por causa da automação dos meios de produção com quem detém o capital e os meios de informação e conhecimento? A batalha do futuro do século XXI é pela democratização do acesso ao conhecimento, à informação, os meios de comunicação e à educação e um contrato social completamente novo. E, nesse sentido, a neurociência tem um papel fundamental, porque é o cérebro humano que vai, primeiro, reger essa discussão, escrever o novo cânone legal, e é o cérebro humano que vai ser impactado por esse novo contrato social. Então, eu fico por aqui. Me desculpem a correria de apresentar tudo isso de uma maneira muito corrida, mas eu acho que é uma síntese dessa minha visão que coloca o cérebro humano no seu devido lugar, como sendo o epicentro da cosmologia humana. Não é nem a Terra, não é nem o Sol, não é nem a Via Láctea, nem o Sistema Solar, nem o nosso canto do universo. É a nossa mente, porque é a nossa mente que cria a realidade. Opa! Tenho que tirar aqui o compartilhamento. Vamos ver se eu acho. Nelson, você está sem áudio. Você está falando no mudo, Nelson. Nelson, você está falando no mudo. Sim. Professor, que aula magna que o professor nos deu, essa abertura, o primeiro encontro dos pesquisadores do GETRAB. Pena que o tempo é curto, porque a sua cultura é muito vasta. Eu li alguns livros seus e fiquei impressionadíssimo, mas agora mais ainda com essa capacidade de síntese, de nos colocar diante de problemas tão grandes e desafios que são postos para o homem, de modo particular na nossa área no mundo do trabalho. Professor, antes de que o professor se retire, nós temos algumas perguntas para fazer. Eu tenho uma que me permita fazer, é uma provocação. Pois não. Eu diria o seguinte, como é ou como foi a criação de uma utopia científico-social no ex-império dos Tapuias? O senhor continua acreditando no Brasil? Eu sei muito bem que o professor sabe de que eu estou falando. Estou falando Sim, claro. Isso aqui. Eu diria que o colega dos senhores, o meritíssimo juiz Ângelo Brasil Nicoleles, nesse momento responderia dessa maneira, como ele disse para mim, um completo ato de insanidade, né? Desembarcar na periferia de Natal, numa cidade de 50 mil habitantes chamada Macaíba, e tentar criar um experimento social, científico, para demonstrar que a ciência, o talento científico está em qualquer canto do Brasil, em qualquer criança brasileira, em qualquer escola pública, e mostrar que o que é preciso é construir aeroportos para os Santos Dumont brasileiros decolarem. Essa foi a minha teoria que eu cheguei a falar nas escolas públicas potiguares da periferia de Natal, onde eu trabalho há 18 anos, e eu queria dizer para o senhor, professor Nelson, que desde que eu nasci, e graças à criação da minha avó e da minha mãe, que são grandes intelectuais, grandes mulheres intelectuais da vida brasileira, né? E do meu pai, que era um nacionalista tremendo, eu não só acredito no Brasil, como acredito ainda mais no Brasil. Porque eu vi o talento primitivo brasileiro, a genialidade intelectual e científica de crianças de 8, 9, 10 anos que nós acolhemos durante uma década. 11.500 crianças passaram pelas nossas 3 escolas de educação científica no interior do Rio Grande do Norte e no interior da Bahia, porque o Ministério da Educação, quando os resultados começaram a surgir, as crianças começaram a entrar no vestibular, ir para fora do Brasil, passar nos concursos, entrar nas melhores universidades do país, públicas, né, na USP, nas federais todas. O Ministério falou, não, vocês puseram algo na água lá, o que está acontecendo na periferia de Natal? Eu falei, bom, é só me dizer para onde eu tenho que ir no Brasil que eu faço outra escola. Aí eles me vendaram, puseram o mapa do Brasil, eu pus o dedo, caí em Serrinha,
a 100 quilômetros de Feira de Santana e criei a terceira escola igual à segunda. E o resultado estatístico foi idêntico. E a semana passada, eu cheguei a falar com estudantes de Serrinha na rádio, da cidade de Serrinha, que graduaram da nossa escola, e estão estudando em federais da Bahia, e uma delas saiu do Brasil para fazer o seu doutorado. Então, o talento humano brasileiro existe lá, e a coincidência, eu não sabia disso, descobri anos depois, que a cidade de Macaíba, onde nós criamos o campus do cérebro, que hoje existe, está lá, funcionando, foi a capital do Império Tapuia do imperador Canindé, que era inimigo mortal dos potiguares, que os potiguares se vendiam para os portugueses, por uma graninha lá e alguma coisa, e os tapuias não aceitavam nenhum dos colonizadores e lutaram até a morte, até a extinção, e não foram conquistados até eles desaparecerem. E, acredite se quiser, Macaíba era a sede do Império. E eu, quando começava minhas aulas nas nossas escolas, que eu reunia todos os anos, as nossas crianças, eu dava umas 50 horas de aula numa semana de neurociência para as classes, e eu dizia, vocês têm que andar de cabeça erguida pelas ruas de Natal, porque vocês são os descendentes dos tapuias. Os portugueses morriam de medo de vocês, porque vocês tinham a melhor guerrilha brasileira contra a invasão europeia. Ninguém venceu vocês. E a molecada olhava e falava, ok, nós somos tapuias. E isso foi o começo do pequeno experimento sociocientífico que está lá até hoje, com todas as dificuldades, mas eu tenho muito orgulho dessas crianças, dos nossos professores. Para o senhor ter uma ideia, no meio dessa pandemia, nós conseguimos manter a nossa média anual de 40 mil atendimentos no nosso centro de saúde para gestantes de alto risco, que virou consultas foram feitas em 2020, no meio dessa loucura toda, porque não tem outro lugar para as mulheres de alto risco gestantes do Rio Grande do Norte irem para se cuidar. E é todo o tratamento feito gratuitamente, e essas crianças eram as nossas alunas. Elas nasciam através do tratamento do pré-natal que a gente fazia, e depois de alguns anos elas vinham a ser nossas alunas. E, finalmente, nós tivemos alunos que viraram nossos alunos de pós-graduação, no nosso curso de neuroengenharia, de mestrado em engenharia. Então, é uma longa resposta, mas muito obrigado por levantar a bola na rede para eu poder cortar aqui. Muito bom. Professor Miguel, eu sei que o senhor tem muitos compromissos e também está adiantado da hora já. Sim. Eu acho que nós podíamos avançar, Carlos, e deixar as perguntas. Infelizmente, não daria muito para a gente avançar muito em perguntas. Não tem problema. Tudo bem, né? Professor, eu tenho que sair por causa da minha reunião das 5 horas já. Mas eu agradeço muito a vocês o convite. Me perdoem pelo tempo exíguo, mas foi um enorme prazer poder estar aqui. Professor, muito obrigado e gostaríamos de contar com o senhor em outras oportunidades. Vai ser um prazer. Muito obrigado a todos e lembranças. Tá bom. Um grande abraço, professor. Muito obrigado.